nós sempre estamos transmitindo emoções, estamos transmitindo também a forma como nós lidamos com as nossas emoções. Então existem 4 perfis, e um perfil agora é o modelo educador emocional. Lembra lá da inteligência emocional, o gerenciamento emocional? É exatamente esse modelo aqui. Então, vamos voltar lá para aquela situação onde a criança estava brincando e simplesmente quebrou o brinquedo e ela começou a chorar. Ah, quebrou meu brinquedo! E aí a mãe se assusta, estava lá no celular, se assusta, vai ver o que a criança falou e aí pergunta: o que aconteceu, fulaninha? Aí a mãe pega, se abaixa, olha nos olhos daquela criança e pergunta: o que aconteceu, fulaninha? E a criança vai lá chorar. Ai, o meu brinquedo. Ai, quebrou o meu brinquedo, eu tava brincando. Então aquela mãe vai lá e pergunta: é mesmo? Quebrou seu brinquedo? E o que você está sentindo? Aí a criança: opa, você está sentindo tristeza, porque quebrou seu brinquedo. Você estava brincando feliz e aí o brinquedo quebrou, a brincadeira acabou e você ficou triste. E aí a criança fica: eu fiquei triste. Então ela começa a ter um nome para aquilo que ela está sentindo. Aí a mãe continua: você está sentindo raiva, porque você estava brincando feliz com seu brinquedo e o brinquedo quebrou. E aí a criança: tô sentindo raiva. E aí a mãe continua: você está sentindo frustração, porque você tinha algo e algo foi interrompido por causa dessa situação. Então você está frustrada com a situação. E a criança: estou frustrada. Então o que essa mãe está fazendo? Ela está trazendo para essa criança nomes para aquilo que ela está sentindo. E já é comprovado, inclusive existe um estudo, os cientistas pegaram algumas pessoas, e botaram é como se fosse uma máquina de ressonância magnética. O médico que está lá na salinha, lá que tem um computadorzinho, ele está vendo a atividade cerebral. E quando uma situação está acontecendo, uma emoção, quando a pessoa está sentindo uma determinada emoção, acende uma determinada área do cérebro. Quando a pessoa está sentindo outra coisa, acendem outras áreas do cérebro, e tudo isso pode ser medido nessa máquina aí de ressonância. E aí, os cientistas estavam lá e quando a pessoa entrava ali para fazer o experimento, ela não sabia muito bem o que estava acontecendo. Então, muitas vezes era detectado medo nas pessoas. E aí o médico, na sala, falava pro participante lá, perguntava: você está com medo? Ele falava a emoção que a pessoa estava sentindo conforme ele via nas luzes ali. E aí a pessoa falava: estou com medo. E só da pessoa falar: sim, estou com medo, a atividade cerebral diminuía em torno de 50%. Ou seja, só o fato de tu dar um nome para o que tu tá sentindo faz esse sentimento diminuir cerca de 50% quando é um sentimento negativo. Então o que acontece? A situação não mudou. No caso daquela criança ali que quebrou o brinquedinho, da Mariazinha que quebrou o brinquedo, não mudou a situação. A boneca dela continuava quebrada, mas ela deu nomes. A mãe da Mariazinha deu nomes para aquelas emoções. A Mariazinha entendeu o que estava sentindo. Quando ela entendeu o que estava sentindo, aquele aperto diminuiu. E aí ela conseguiu lidar melhor com aquilo. Por quê? Porque esse perfil, os educadores emocionais, eles acreditam que as emoções são significativas. Porque são. Nós somos seres emocionais, todos nós. Todos nós somos seres emocionais. Por quê? Porque a emoção é que precede as ações. Todos os seres são emocionais, são instintivos. A emoção nada mais é do que um instinto para tu fazer algo. Então, elas são significativas e elas não são para passar despercebidas. E elas não são nem para ser desaprovadas, tampouco são para se negligenciar. O que aconteceu nessa situação onde a criança tinha um problema, estava frustrada, estava com aquelas emoções negativas ali, e a mãe largou o que estava fazendo na sala e veio dar atenção para a criança. Ela, naquele momento, aquela mãe gerou um momento de conexão com a filha e criou um relacionamento, criou uma intimidade ali maior com a filha, porque ela ouviu a filha e ela ajudou a filha a entender o que ela estava sentindo. Então,
algo aconteceu no mundo interno daquela criança e a mãe dela estava ali ao seu lado. Então, qual é o conceito, né? É simplesmente você perceber e nomear aquilo que você está sentindo. Então, comece a se perguntar, o que eu estou sentindo? Porque as emoções, elas acontecem, elas são distúrbios do mundo interno dos seres humanos. Elas fazem parte da vida. Então, quando tu pode nomear aquilo que tu sente, tu é capaz de compreender aquilo e aí tu consegue gerenciar aquilo dali. Então, tu consegue se acalmar sempre que tu estiver numa situação de medo, de perigo, de desconforto, seja a situação, a emoção ruim que você estiver sentindo, assim, a ansiedade, o que for. Pense sobre isso e dê nome para o que você está sentindo. Isso vai te acalmar cerca de 50%. Se apenas o fato de você falar sobre os seus sentimentos já faz você se acalmar cerca de 50%, faz o nervosismo, a tensão, a tristeza e todo aquele desconforto, 50% disso tudo ir embora, então agora tu desocupou 50% da tua mente que estava naquele foco daquela emoção e agora o que tu vai fazer? Tu vai buscar uma solução para resolver a situação que causou a tua emoção. Então vamos voltar, por exemplo, tava lá a criancinha com a boneca quebrada, aí a mãe veio, mostrou para ela o que ela estava sentindo, deu nome para aquelas emoções, trouxe um vocabulário emocional para aquela criança, e aí ela pega e pergunta para a criança: filha, e agora? Que solução que isso vai ter? O que a gente pode fazer para resolver o seu problema? E aí a criança vai entender inconscientemente: ah, eu tenho como resolver então. E aí ela vai buscar essa solução. Aí a criança fala: ai, e se a gente passar uma fita? Aí a mãe vai trazer ali um questionamento, ou vai concordar com a criança, ou vai trazer um questionamento para quê? Para conduzi-la a um caminho melhor, sem mostrar qual é o caminho, mas vai fazendo perguntas para a criança. Você acha que com fita vai ficar bem firme? Quer testar? Aí a criança pode falar: ai, não sei, vamos testar? Ou a criança pode falar: realmente, talvez não fique firme. Então a mãe vai perguntar: tá, e qual outra coisa? Qual outra forma que a gente poderia resolver essa situação? Aí a criança fala: podemos colar. Aí a mãe fala: é verdade, colar é uma ótima ideia. Ah, eu sei onde tem a cola, peraí que eu vou pegar pra você. Aí a mãe vai lá, pega a cola e senta ali com a criança e tem aquele momento ali daquela restauração. E não é uma boneca apenas que foi restaurada, mas foi toda uma situação que foi ressignificada. O que isso ensina para a criança? Que quando eu tenho um problema, eu posso resolver esse problema. Eu preciso procurar dentro de mim a solução. E essa solução está nas minhas mãos. Então, qual é a forma mais eficiente de lidar com suas emoções? Simplesmente perceba o que você está sentindo. Nomeie essas emoções. Dê nome para tudo aquilo que você está sentindo. Depois que você entende o que você está sentindo, você vai buscar por que essa situação me despertou esse sentimento. O que eu posso fazer para mudar essa situação, para não me despertar mais essa emoção, essa sensação. Então, você começa a perceber que a solução está nas suas mãos. A solução sempre está dentro de você. Você busca: o que eu vou aprender com isso? Isso tem uma solução. Isso vai me trazer um ensinamento. Essa situação aconteceu porque tem algo positivo por trás. Então, quando a gente quer, a gente aprende. E esse foi o jeito mais eficiente de lidar com as suas emoções. Aprenda, coloque isso em prática na sua vida, porque realmente transforma.